movimentos de protesto aí por melhores condições de vida, estão questionando a questão da saúde, a educação, principalmente a Copa, né? E também está aqui conosco para falar sobre isso também o Luiz Cláudio Ferreira, que é sociólogo e consultor político, que está com um artigo que foi publicado no jornal O Estado, né? E também no blog do Jornal O Povo, que é o blog do Eliomar, né? Que tem um título Classe Média Unida e Revoltada. Esse artigo também nós compartilhamos no nosso Face, que é o Face Mundo do Trabalho, né? Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, meu querido amigo Jaci. Tudo bom? Ótimo. Ô Luiz, fala aqui para nós um pouco desse teu artigo, né? E também eu gostaria que você pudesse nos retratar como é que você analisa esses últimos acontecimentos que estão acontecendo no nosso país, principalmente em Fortaleza. Eu acho que são uma série de fatores que se amontoaram e que de alguma maneira acabaram indo para a rua, levando para a rua uma multidão de pessoas inesperadamente. Vamos dar um exemplo. As manifestações já vinham acontecendo sistematicamente. Eram pequenas. Eram coisas pequenas. Muito mais numa discussão pela questão da ética e da política. Só que esse ano há um fator agravante, que é a questão econômica. Você tem uma inflação, principalmente na área de serviços e na parte da questão da alimentação, que tem pesado muito no bolso do cidadão. E, por outro lado, você também tem uma classe política que cada vez mais se distancia das demandas sociais reais da população, que é saúde, educação e segurança pública. E, para completar, nós estamos sediando uma Copa das Confederações, aonde uma parte da população chegou à conclusão de que esse dinheiro que está sendo gasto nesses jogos não trará benefício para si. Não trará benefício nem na área de locomoção, não trará benefício em matéria de esgoto, não trará benefício quase nada. Você tem estádios construídos aí pelo Brasil que são verdadeiras obras faraônicas que depois de passada a Copa não vão ter praticamente nenhuma serventia, malta. Brasília, por exemplo, que sequer tem times no campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, você está falando que após a Copa não haverá um legado. Não terá o legado. Mas vamos dar um exemplo. A Copa de 2006. Na Alemanha não foi preciso fazer muita coisa, não. Já havia uma estrutura. A Copa da África do Sul é interessante. A população da África do Sul não é apaixonada pelo futebol. Tanto que muitos dos estádios lá vão ser demolidos, implodidos. Porque custa caro a manutenção daqueles estádios. Mas a população da África do Sul sabia que, de alguma maneira, traria turistas. Então, ela sabia que ia ser beneficiada. Já no Brasil, é um dado interessante. Nos últimos 10 anos, ou um pouco mais, vamos botar os últimos 20 anos, você tem uma camada social que cresceu, que foi a classe média. Você tinha a classe média tradicional. Também essa que há muito tempo também estava estagnada e que voltou a crescer também. O que seria, Jaci, a classe média tradicional? São aquelas pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos. Engenheiros, médicos, donos de empresas, funcionários públicos, altos, com formação universitária. É formado por essa gama de pessoas. A nova classe média são os novos empreendedores, comerciantes. São pessoas que ganham entre 5... Profissionais liberais também. 10, sim, a gente está nesse patamar. E o que acontece? Esses dois movimentos, eles não se encontraram eleitoralmente. A nova classe média, como eu gosto de chamar, em 2006 e 2010, votou no continuismo, tanto no candidato Lula como no candidato Dilma. A classe média tradicional, no primeiro turno, ela se pulveriza. Uma parte vota até nos candidatos do governo, mas a sua grande parte vota nos candidatos de oposição. E o que aconteceu? No ano de 2013, esses dois subgrupos ou subconjuntos da classe média se uniram e começaram a reivindicar conjuntamente. Uma pessoa me perguntou, e os papéis das mídias sociais não foi importante não? Foram, mas olha, as pessoas gostam de supervalorizar esse papel.
Por exemplo, em 74, o MDB derrotou a Arena, elegendo mais senadores do que o partido oficial. Não tinha internet. O Luiz Cláudio. Vamos com calma. Em 84, as diretas já, Malto, que a gente participou, sim, as multidões foram para a rua e também não tinha internet. Era o velho conversar boca a boca e tal. Agora você tinha, naquela época, uma coisa chamada partidos políticos organizados que dialogavam com a sociedade. Agora não. Pois é exatamente aí que eu gostaria de entrar. Esse movimento, ele faz um questionamento sobre as representações políticas, ou seja, a institucionalidade, há uma crítica ao Estado. Ela é sistêmica, engraçada. E também há uma participação de jovens, de adolescentes indo para as ruas. Mas olha... Malta, como é que você vê isso? Olha, eu acho... Eu boto já a palavra para você. Eu considero que essas manifestações, elas são resultado de diversas insatisfações que estavam represadas. E são movimentos multifacetais, né? Com certeza, as pessoas estão ali, há um ajuntamento de pessoas que estão ali para promover a sua insatisfação e a sua manifestação por questões extremamente particulares. Mas uma unifica todas elas: a corrupção e a falta de planejamento governamental dos que estão responsáveis. Um exemplo, nós assistimos nos últimos dias, Malta, o PMDB praticamente passar mais tempo, no lugar de ser aliado do governo federal, fazendo chantagem para voltar a determinadas medidas que teoricamente deveriam melhorar a situação do povo. O que acontece, Jaci? A população está atenta, a população está chateada. Tanto que uma das retificações que eu mais analisei e vi, não é a questão da tarifa do ônibus. Aquilo ali foi um talvez o estopim. Né? O estopim. Mas o que aconteceu na grande realidade mesmo é esse divórcio da realidade da nossa elite política. Deixar bem claro, nem a oposição, nem a situação nessa história aí tiveram nenhum lucro, não. Ambas as duas foram prejudicadas.